Olá, 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 meu nome é Gerson, eu tô aqui com vocês para mais uma aula para o concurso da PM do Estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai falar sobre os regimes nazifascistas, né? Mais um tópico que é pedido lá no edital para o nosso concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só que para entender os regimes nazifascistas que surgem na Europa, a gente precisa entender um pouco do contexto do surgimento deles. Então a gente vai começar falando da ascensão dos estados totalitários na Europa. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o totalitarismo ele está restrito a um período de tempo específico na Europa que vai de 1920, 22 mais ou menos, até 1945, que é o período do fim da guerra. E a partir daí a gente precisa entender o contexto e algumas características do totalitarismo. Para isso eu vou ler o slide, então se eu olhar aqui para baixo você não liga, que é onde está o meu computador, tudo bem? Primeiro, a ascensão em história refere-se à subida, à chegada de algum grupo ao poder. Então, se eu estou falando de ascensão dos regimes totalitários, eu estou falando que eles estão chegando ao poder nesse contexto específico do qual nós estamos estudando. Nesse contexto específico em que nós estamos estudando, certo? E quando eu falo em regimes totalitários, é bom a gente deixar marcado, porque só existem três, certo? Ditaduras, regimes autoritários, a gente tem um monte em diversos lugares na Europa, na América e em outros continentes. Quando nós falamos em totalitarismo, nós estamos falando especificamente do fascismo italiano, do nazismo alemão e do stalinismo soviético. Então esses são os três regimes totalitários que vão ocorrer na Europa nesse período específico que nós estamos estudando. A gente precisa fazer uma cisão e aí é mais fácil, porque no concurso da PM vai cair somente o nazifascismo, que são os totalitarismos de direita, certo? Quando a gente fala em stalinismo, a gente fala de totalitarismo de esquerda. São regimes que têm características parecidas, mas que estão em espectros ideológicos diferentes, em lugares ideológicos diferentes. O nazifascismo de extrema direita e o regime stalinista comunista de extrema esquerda, certo? Mas vamos lá, né? Por conceito, por uma definição simples daquilo que é totalitarismo. O totalitarismo é um sistema político em que há o domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação, certo? Então, a gente tem que entender que existe o domínio absoluto de uma pessoa, você tem uma figura personalíssima no poder, no caso Hitler na Alemanha nazista e o Mussolini na Itália fascista, e que essa pessoa, eles vão estar à frente de um partido político, certo? O partido fascista, na Itália o partido nazista na Alemanha, e que os interesses desses grupos e desse tipo de governo personalíssimo estão acima dos interesses da nação, tudo bem? Então, essa é a definição mais simples e cabal de totalitarismo. Vamos partir por contexto. Como que esses regimes totalitários chegam ao poder? O primeiro ponto é entender o final da Primeira Guerra, tá? Com o final da Primeira Guerra Mundial, que a gente já viu na aula anterior, os países europeus eles saem destroçados, inclusive os que ganharam a guerra. Os países que perderam saem pior ainda, né? No caso, o país que perdeu e que sai pior ainda, e que é culpabilizado pelo conflito e que tem uma série de sanções e penalidades, inclusive uma multa gigante pelo Tratado de Versalhes, é a Alemanha, certo? Então, os países europeus saem todos quebrados, a Alemanha sai mais, certo? Em função dos acordos de paz de fim da Primeira Guerra, em função do Tratado de Versalhes. E o que a gente tem aí nesse pós-guerra? Se os países estão quebrados, a gente tem uma crise econômica. Então, a Europa pós-1918,
era uma Europa que representava a crise do capitalismo liberal, certo? A Europa também representava a crise da democracia. E aí a gente tem que pensar o seguinte: a democracia ela é pautada na representatividade popular e ela também faz a gente crer que os países vão conseguir resolver os conflitos com diálogo, certo? Com diplomacia. Quando o diálogo ocorre entre os países, a gente chama de diplomacia. E essa diplomacia, esse diálogo não ocorreu. E o que ocorreu mesmo foi um conflito de grandes proporções que dizimou 10 milhões de vidas na Europa de 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então as pessoas já não estavam crendo muito na democracia como uma forma de governo capaz de proteger elas, de resolver esse tipo de conflito. Outro ponto apontado como negativo dentro das democracias pelos regimes fascistas, pelos regimes nazifascistas, é a questão da burocracia, né? Dizia-se que era muito difícil de se promover uma mudança pela via democrática, pela via parlamentar, pela via dos congressistas. Então, um Estado totalitário, com poder centralizado, forte e autoritário, conseguiria acelerar esse processo. Então, existia também uma crítica à burocracia excessiva dentro das democracias europeias. Só para a gente entender um pouco da crise do liberalismo, do capitalismo, os países estão quebrados, vivendo um período de hiperinflação, isso já na saída da guerra. Mas se você contar 10 anos depois do fim da guerra, em 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York e uma crise econômica que vai ser chamada pelo historiador Eric Hobsbawm de a maior crise econômica já medida pela escala Richter dos historiadores econômicos. Ou seja, a crise de 29 ela é considerada a maior crise econômica da história da humanidade. Ela começa nos Estados Unidos e ela quebra mais ainda a Europa, alcança a América, Ásia, África. Então, quase todos os países do globo vão ser afetados pela crise estadunidense, até porque os Estados Unidos eles saíram com o protagonismo da Primeira Guerra e muitos países estavam se relacionando com eles, com empréstimos, por exemplo, e por via comercial. Quando os Estados Unidos quebra, todo mundo que dependia dele quebra de alguma maneira. É o caso do Brasil em 1930, na era Vargas, como a gente vai ver. O Brasil vai quebrar junto com os Estados Unidos. E a Europa também vai sentir gravemente essa crise. A Europa, que já vinha na crise do pós-guerra, vai, antes de conseguir se recuperar, vai ter que enfrentar mais uma crise, que é a crise de 1929. Então, isso gerou uma descrença no liberalismo econômico, certo? O liberalismo é aquela ideia do capitalismo em que o Estado não deveria interferir na economia, do Estado deixar com que o mercado ele se autorregule por meio dos mecanismos de oferta e procura e por meio da concorrência, certo? No entanto, o liberalismo levou o mundo a uma crise econômica aguda e profunda, que levou a um desemprego extremo, que levou a uma inflação gigantesca e que levou basicamente à penúria, à fome, certo? Boa parte da Europa. Então esse é o contexto que vai acabar virando terra fértil para o discurso dos totalitaristas na Europa, com exceção do Stalin, né, que estava na União Soviética, que estava no regime comunista fechado e não foi afetado pela crise de 29, todo o resto do globo que era capitalista foi afetado, que é o caso da Itália e da Alemanha. Então é nesse contexto de crise das democracias, de crise do liberalismo, que os regimes nazifascistas, que os fascistas eles começam a ganhar popularidade e a ganhar relevo, e o discurso deles começa a ecoar nas populações europeias. E para isso a gente tem uma cereja no bolo, que era a expansão do socialismo. Como eu disse para vocês, se existe uma crise da democracia e do capitalismo, as pessoas estavam buscando formas alternativas de poder e de gestão econômica.
e de sistema econômico. De um lado, na extrema-direita, você tinha os regimes fascistas, e de outro, na extrema-esquerda, você tinha o comunismo como exemplo. Então, se você for pensar friamente sobre o contexto, a democracia estava apanhando de todos os lados. Ela apanhava de um lado dos comunistas, né, do lado esquerdo dos comunistas, e do lado direito ela apanhava dos fascistas. Então, todo mundo estava descrente, certo? E questionando os regimes democráticos liberais da Europa. No entanto, a gente tem uma questão que é relacionada às elites europeias. Quando você pensa no industrial, que é o dono da fábrica, quando você pensa nos grandes comerciantes, quando você pensa nos grandes proprietários de terra, essas pessoas, quando elas observam que existe uma crise na democracia e no capitalismo liberal, que existe gente indo para a rua, que existe a possibilidade de uma revolução comunista, por exemplo, elas vão se mobilizar do lado anticomunista do conflito, pelo motivo óbvio de que uma das premissas básicas do comunismo é o fim da propriedade privada dos meios de produção. Isso é importante marcar. Sua casa é uma propriedade privada? Sim. É um meio de produção? Não. Quando o comunismo fala que ele quer o fim da propriedade privada dos meios de produção, ele quer extirpar, ele quer acabar com a figura do patrão, com a figura do fazendeiro, com a figura do grande comerciante. Então, ele quer extirpar com uma burguesia, certo? Com uma elite econômica. Então, quando o comunismo se diz contra a propriedade privada dos meios de produção, por exemplo, eles vão instigar os trabalhadores, por meio da ideologia deles, para tomarem as fábricas, certo? Então, eles querem tomar a propriedade privada dos meios de produção. A fábrica é um meio de produção. Ou eles vão estimular os camponeses a invadirem, certo? A ocuparem terras, certo? Terras devolutas, que são aquelas terras do Estado que não têm uma função, né? Que não têm uma produtividade, e mesmo a terra de grandes latifundiários, de grandes proprietários. E aí a gente começa a entender por que um dono de fábrica, um fazendeiro e um comerciante, eles vão pender para o lado do fascismo, certo? Porque se eles pendessem para o lado do comunismo, eles estariam dando um tiro no pé, certo? Que era ir para o lado que ia tomar as propriedades e os meios pelos quais eles obtinham riqueza. Então, dito isso, a gente pode falar na expansão do socialismo na Europa. Existia uma expansão dos partidos sociais democratas e dos partidos socialistas na Alemanha. Existia uma expansão do socialismo na Itália. E, em determinado momento, quando a coisa fica muito tensa, essas elites econômicas se aliam aos fascistas. E elas acabam ajudando, né, sendo primordiais, sendo essenciais para que o fascismo chegue ao poder na Itália e o nazismo chegue ao poder na Alemanha. Se você quiser, dá um Google, tá? Empresas que trabalharam que surgiram, que trabalharam ou que serviram ao regime nazista. Você tem uma lista enorme, desde IBM, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Volkswagen, uma série de empresas que tiveram lado a lado com o nazismo. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. O nazifascismo, ele é um totalitarismo de direita, inclusive porque ele incorpora esses capitalistas, certo? Mas os fascistas eram contra o liberalismo, sim, só que eles não acabaram com a propriedade privada. Então, essas elites que ficaram ao lado do fascismo lucraram durante o período em que esses regimes tiveram no poder na Europa. Inclusive, se você pensar, você tinha empresas durante o regime nazista que se valeram para expandir o lucro delas do trabalho escravo que era promovido dentro dos campos de concentração nazista. Então, o nazifascismo, certo? A Alemanha e a Itália vão englobar os regimes totalitários de direita e vão chegar ao poder se unindo às elites
porque tanto o fascista quanto as elites capitalistas eram anticomunistas, certo? Então, a expansão do comunismo vai gerar esse movimento anti e que vai levar os nazifascistas ao poder. Eu vou finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente volta para falar das características dos regimes totalitários, dos regimes nazifascistas da Europa, certo? Bons estudos, qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail, certo? Que está aí embaixo. E até mais.